Uma boa noite a todos. Abri o livrinho Sementes de Felicidade e a lição que começa nos diz o seguinte: comece um bom dia. Logo de manhã, encha o peito de ar, sinta-se invadido pela paz. Diga para si mesmo: nunca me senti tão bem como hoje. Em dia algum, encontrei-me mais disposto e sadio do que neste que agora começa. Sou feliz. Faça assim conscientemente e com decisão. Deixe-se envolver por essa ideia. Ela se tornará realidade no decorrer do dia. E agradeça a Deus por tudo. O hoje é o momento mais importante da sua vida. Então vamos nos deixar envolver por boas vibrações, bons pensamentos, para que possamos ter uma boa compreensão da palestra de hoje, que possamos estar inundados em boas vibrações e que elas nos acompanhem no decorrer desta semana. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós ainda nos detemos no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, ainda no capítulo 1, ainda examinando os aspectos da obsessão, hoje vendo os aspectos espirituais que se envolvem, que estão envolvidos em um processo de obsessão. Se eu sofro um processo de obsessão espiritual e sou atingido em minhas energias íntimas, é forçoso que eu admita que eu tenho um problema sério e grave e que não posso transferir a responsabilidade a ninguém senão a mim mesmo. Então, os aspectos relacionados às condições espirituais que o indivíduo precisa portar em si mesmo para dificultar esses aspectos adoecidos de que se trata a obsessão, passa por um processo de conscientização da nossa parte. Nós precisamos entender. E quando eu me refiro a nós, não existe nenhum encarnado, nenhum indivíduo que esteja vivenciando a vida material e que esse indivíduo esteja imune, que esse indivíduo esteja seguramente distanciado de um processo de obsessão. Todos nós estamos sujeitos. E lembrando mais uma vez, a obsessão ela pode ser de um espírito para um encarnado, mas ela pode ser de um encarnado para um espírito, de um espírito para um espírito e de um encarnado para um encarnado. E nós, com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, com o nosso amadurecimento, com o nosso desenvolvimento, entendimento, nós podemos nos situar em uma região. Nós podemos nos colocar em uma situação mental, uma situação psicológica e cedermos a um processo de obsessão que está latente, ou da nossa parte virmos a nos transformar em um obsessor, em um indivíduo que deseja agir sobre a vontade de outra pessoa. E coloca isso como um foco, como um objetivo maior. Então ninguém, estando encarnado, ninguém está livre disso. O que nos coloca, a única situação que nos coloca é que nós devemos vigiar sempre e sempre prestarmos a atenção. Sempre estarmos despertando, sempre estarmos observando por nós mesmos
se nós não estamos agindo de modo a nos transformarmos, ou se não estamos pensando e agindo no modo de nos colocarmos em risco acerca da obsessão. O obsessor que me assessora, inicialmente invadindo meus pensamentos e evoluindo para outras ações a ponto de fazer a sua vontade se sobrepor à minha, só consegue isso, só faz isso porque encontra dentro de mim fortes pontos de ancoragem para as suas invasões. Então, por que um espírito pode vir e se assessorar de nós, ficar nas nossas cercanias e desejar iniciar em nós um processo de obsessão? Porque dentro de nós existem pontos aonde ele pode ancorar. E geralmente funciona assim: imaginemos alguma coisa que a gente gosta, imaginemos alguma coisa que está de acordo com aquilo que nós desejamos e imaginamos acerca de um determinado ponto, alguma coisa que nos faz feliz, alguma coisa que nos motiva. Muitas vezes é por aí que a coisa vem. Então nós validamos um pensamento qualquer acerca de uma circunstância que dentro de nós positivamos. Dentro de nós olhamos aquilo e dizemos assim: é uma coisa que eu gostaria de fazer, é uma coisa que eu gostaria de vivenciar. Isso é algo que fala de mim, que diz de mim mesmo. Quando nós pensamos assim, quando nós agimos assim, muito provavelmente nós criamos dentro de nós esse ponto de ancoragem, nós criamos dentro de nós esse fulcro, esse genzo, essa dobradiça que vai fazer com que nós giremos nesse ponto e aceitemos essas sugestões. Então, inicialmente, nós somos invadidos em nossos pensamentos. E depois, isso tudo vai se sobrepondo, vai criando em nós um campo maior de ação, e nós validamos isso, nós aceitamos isso, e com o tempo entramos num processo que às vezes demoramos encarnações para conseguir fugir daquilo. Então, não é que os nossos pensamentos ou os pensamentos que nos invadem são pensamentos completamente opostos àquilo que nós validamos. Geralmente é aquilo que nós já possuímos dentro de nós e que uma entidade qualquer, e lembrando mais uma vez, pode ser encarnado e pode ser desencarnado, um indivíduo, uma pessoa, uma entidade, um espírito, descobre aquele ponto e começa a trabalhar as nossas preferências naquela circunstância. Seja nos descaminhos do passado, onde ambos nos enredamos em tramas inconfessáveis, seja nos hábitos que insisto em manter no presente, justificados por uma personalidade que cultivo, algo que nos faz gravitar a ambos num mesmo fuso firme comum. Então, seja nos descaminhos do passado, pode ser que nós já tenhamos nos encontrado em um passado remoto. Todos nós encarnamos e desencarnamos muitas vezes, e fazemos isso em grupos familiares. Nós atraímos e somos atraídos para coisas, para lugares e para pessoas que precisamos nos harmonizar e precisamos nos habilitar e nos reabilitar em relação às encarnações anteriores. Então, seja um espírito que ainda está em processo de erraticidade, conosco que estamos encarnados, encontram-se esses indivíduos, geralmente por conta de um passado comum, ou, estando ambos encarnados, encontram-se os indivíduos, eles vão encontrar pontos em comum, amizade, amores, interesses, encontram pontos em comum, e isso cria esse
fuso, esse fulcro, cria para nós esse ponto firme de ancoragem onde um vai gravitar em torno de outro. Então, os nossos filhos, por exemplo, se nós não cuidarmos, nós podemos nos tornar obsessores acerca da vida dos nossos filhos. Os nossos cônjuges, da mesma forma, nós podemos agir sobre eles, nós temos pontos em comum, nós nos dedicamos dentro do relacionamento, né? E podemos vivenciar aspectos positivos da relação, mas também podemos entrar num processo de desequilíbrio, onde um vai tentar sobrepujar o outro, ou tentar impedir esse indivíduo de vivenciar a própria vida, os próprios interesses. Nós podemos nos transformar, desde agora, em obsessores de espíritos que estamos convivendo na encarnação presente. Assim como nós podemos, acerca de alguém que está muito próximo de nós, que está na nossa família, e que esse indivíduo desencarna e nós não o abandonamos, nós não permitimos que ele esteja na espiritualidade e que viva as coisas que necessita lá. E esses espíritos desencarnados, tentando se harmonizar na nova condição em que se encontram, acabam sofrendo um processo de obsessão da nossa parte por conta da nossa energia lançada, colocada no espaço e que invariavelmente vai vibrar nos tecidos íntimos desses indivíduos. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Se vamos chamar alguém, se vamos nos conectar a alguém, façamos isso com Jesus. Ele tem essa possibilidade de nos acolher todos e de colocar para nós as melhores criaturas, os melhores trabalhadores que nos auxiliarão nas nossas dificuldades. Mas, em relação aos nossos entes queridos, às vezes é necessário que nós façamos orações e encaminhemos energias positivas para eles, para que nesse processo de transição, dificultado muitas vezes pelo desenlace do corpo físico, que eles encontrem essa paz e essa harmonia que necessitam. Para que eles, sabendo que estamos bem, sabendo que nós nos esforçamos no nosso campo de trabalho, que eles possam se tranquilizar acerca de nós. Então, são muitos os aspectos envolvidos e nós precisamos prestar atenção, entender, estudarmos acerca dos processos obsessivos, que os espíritos estão aí para nos auxiliar neste processo. A doutrina espírita também traz muito conteúdo. E isso vai auxiliar no nosso direcionamento e no direcionamento das pessoas que comungam conosco essa grande escola que é o planeta Terra. E entendendo acerca também da obsessão, quando nós entrarmos nesse processo, invariavelmente vamos entender o processo de uma forma muito mais espiritualizada e madura, e vamos nos comportar e nos orientar de maneira a conseguirmos superar aquele momento, mas também auxiliando aquele indivíduo que caminha conosco, para que ele também supere, para que ele também entenda. Existe uma lei, a lei de amor, que une obsessor e obsidiado, ligando verdugos e vítimas, às vezes em turnos sucessivos, até que o despertamento de pelo menos um deles, o despertamento de pelo menos um, quebre o ciclo deplorável, dando início ao retorno do equilíbrio em ambos. Então, olha só, o que une o obsessor e o obsidiado? A lei de amor. É da lei que os indivíduos se harmonizem. É da lei que os indivíduos se amem. É da lei que os indivíduos se auxiliem, se cuidem, se protejam mutuamente. Que um auxilie no projeto do outro. Invariavelmente, em todos os romances, em todos os textos que conseguimos colher, em todos os exemplos que conseguimos colher acerca de obsessão, em todos eles, os indivíduos comungam
um passado em comum. Já foram amigos, já foram irmãos, já foram cônjuges, já foram sócios em negócios, já foram amigos. Esses indivíduos já foram, já conviveram, já trocaram impressões dentro da lei de amor. Agora se encontram num processo adoecido de relacionamento. Não há dúvida de que um obsessor e um obsidiado se relacionam. Estão relacionados, estão ligados. Existem pontos em comum que juntam ambos através da lei de amor. Então, quando somos obsidiados, temos que perceber que dentro de nós precisamos quebrar um ciclo deplorável. Dentro de nós temos que despertar, porque senão vamos entrar em processos sucessivos. Um encarna e é obsidiado pelo que está desencarnado, depois inverte-se, aquele que estava desencarnado encarna e aquele que desencarna vira o obsessor do anterior. Ou nós vamos encarnando juntos, como irmãos, e numa encarnação A mata B, na outra encarnação, por conta dessa inimizade, B mata A, e assim sucessivamente. Aquele que se lança primeiro acaba extinguindo o outro. Por isso que os espíritos dizem, em turnos, às vezes em turnos sucessivos, até o despertamento de pelo menos um deles. E quando nós despertamos, não significa que o nosso desafeto, que o nosso crime, que o nosso desequilíbrio esteja saudado. Nós sabemos que dentro da doutrina espírita, os espíritos falam acerca dos nossos desequilíbrios e eles dizem assim, primeiro, o arrependimento. Depois, o processo de harmonização. Nós precisamos expiar, nós precisamos arrepender e depois nós precisamos reparar. Então nós temos todo um processo ali, o fato de nós entendermos acerca da obsessão, o fato de nós despertarmos desse processo e iniciarmos o nosso despertamento maior e a nossa sublimação, não resolve o problema. Nós ainda teremos, talvez, que reencarnar com aquele indivíduo e harmonizar com ele, devolver para ele aquilo que ele imagina que seja o que nós devemos, né, a nossa dívida, para que se faça a justiça, talvez dentro do entendimento daquele indivíduo, para que daí nós possamos nos reabilitarmos na nossa consciência em relação àquele indivíduo, evoluirmos moralmente, nos afastarmos moralmente, para que daí sim consigamos caminhar lado a lado, não mais um sobre o outro. A etiologia das obsessões se origina nos processos morais lamentáveis, em que ambos os comparsas da aflição enlouquecedora se deixaram consumir pelas vibrações da criminalidade, que às vezes ficava ignorada onde foram protagonistas do drama em que se consumiram. Então nós vamos ver indivíduos, nós temos dentro dos romances espíritas, histórias muito violentas, histórias que às vezes a sociedade e o vulgo comum não compartilha, não sabe, não alcança, as leis humanas também ignoram, não sabem do que acontece, mas nada se perde, porque tudo fica registrado dentro da consciência dos indivíduos. Então, nessa consciência é que está o ponto que nos força, muitas vezes, a buscarmos os nossos dramas, a nos enredarmos neles. Às vezes até a gente não gostaria de passar por aquilo, e intelectualmente, espiritualmente, profundamente a gente fica constrangido, mas invariavelmente a gente acaba sucumbindo e precisando passar, seja pela doença, seja pela condição vivenciada, nós em algum momento temos que nos dobrar acerca daquilo que precisamos vivenciar. A etiologia das obsessões, nós podemos entendê-las, a etiologia é o estudo que investiga
causas e origens e fenômenos e condições que levam ao processo de adoecimento. Então, quando nós entendemos acerca da obsessão, precisamos voltar no passado, precisamos observar esse passado. Encarnados fica difícil. Encarnados a gente vem com um objetivo, vem com uma programação, e muito do nosso passado, às vezes até do nosso passado criminoso, como ele coloca ali, né? Os indivíduos se deixam consumir pelas vibrações da criminalidade. Esse passado de criminalidade, de erros, de equívocos, de excessos, ele fica esquecido, ele fica adormecido. Nós trazemos conosco aquilo que é o mais importante, que foi trabalhado dentro dos temas necessários do processo reencarnatório, o que é mais interessante para aquele momento. É possível que, sob circunstâncias especiais, tenhamos acesso a essas lembranças que ficam adormecidas. Mas nós só vamos entrar nesses registros e nos vermos nesses passados onde nos encontrávamos, se isso for positivo para nós e se nós tivermos condições de observarmos aquilo e resistirmos a nos lançarmos um processo de culpa, a um processo de desequilíbrio maior. Porque se nós nos fosse permitido observar todo o nosso passado, todos os nossos equívocos, todas as coisinhas erradas que fizemos, nós não vamos nos concentrar em retificar em nós mesmos esses processos. Nós vamos nos consumir em culpa. Nós vamos dizer que não somos merecedores, nós vamos dizer que somos criaturas imperfeitas e que não merecemos estarmos encarnados, em ter um corpo, em ter uma família, em termos trabalho, em conseguirmos nos expressar dentro da comunidade. Nós vamos achar toda uma sorte de desculpas e isso vai nos atrapalhar. O processo do esquecimento é para que venhamos para cá e busquemos dentro de nós esses aspectos positivos, esses aspectos morais que nos são apontados e desenvolvamos eles em nós mesmos, nos fortificando, inclusive, contra obsessões. Realizando escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio, e ao realizar essas escolhas, realizar escolhas corretas. Eu decido. Eu vejo o que é certo, eu vejo o que é errado, me apontam o certo e o errado, eu frequento o centro espírita, lá existe uma concepção de certo e errado e eu escolho. Fazendo isso, eu me harmonizo com a minha consciência. E a partir daí, eu me tranquilizo, eu me harmonizo comigo mesmo. Eu entro num processo de equilíbrio. Porque eu garanti para mim mesmo a melhor escolha, o melhor uso do meu livre-arbítrio. Então nós precisamos dessas informações para nos direcionarmos melhor. Acho que eu passei aqui. O impositivo da lei de justiça estabelece que esteja o verdugo jugulado a vítima, não importando o tempo ou a indumentária física. Com o início do comércio mental, às vezes na concepção, para crescer em comunhão persistente. Verdugo jugulado a vítima. Jugulado é preso pela jugular. Jugulado é preso. Os dois indivíduos presos pelo pescoço, um com o pescoço coladinho no outro. Verdugo e vítima jugulados. Não importando o tempo e nem a indumentária física. Então não importa se vamos reencarnar doentes, não importa se vamos reencarnar bem, não importa se vamos ter equilíbrio mental ou se não vamos ter, não importa se vamos ter família ou não vamos ter, não importa se vamos reencarnar na pobreza, não importa se seremos masculinos ou femininos, não importa. Aquele que precisa caminhar conosco, vai caminhar. E quando nós observamos o exemplo do Cristo, nós percebemos a sua docilidade. Ele calava, ele permitia, ele foi agredido, ele foi vilipendiado, ele foi morto.
Jesus era dócil e estava dócil a todo esse processo. Os indivíduos que chegavam até ele encontravam uma fortaleza moral. E nós, muitas vezes, nos orgulhamos das nossas posturas, dos nossos procedimentos, dos nossos desejos, nós nos orgulhamos. E muitas vezes, todos esses aspectos estão adoecidos. Às vezes nós colocamos, não vou levar desaforo para casa. Mas e se nós despertássemos, como diz o slide anterior, até que um desperta e se permite a docilidade. Aquilo que se trata de uma injustiça, por isso que o Espírito traz aqui para nós lei de justiça, aquilo que é uma justiça se faz. A verdade e a justiça se fazem. Nós podemos fugir, nós podemos tergiversar, nós podemos interpor, atrapalhar, mas o progresso sempre avança, a justiça sempre alcança e a verdade sempre vence. Não existe outro jeito das coisas se processarem. Nós é que atrapalhamos o curso normal das leis divinas. Então, se alguma coisa é injustiça para nós, a justiça vai ser feita. Se alguma coisa representa para nós um prejuízo, esse prejuízo virá. Mas se essas coisas não estão determinadas, se existe para nós uma questão de injustiça, essa injustiça vai ser sanada. Se não é agora, é amanhã. Se não é já, é depois. Não há como interpormos nada acerca disso. E é importante que frisemos esse aspecto. Se o que faz um obsessor e uma vítima ficarem jugulados é a lei do amor, que ambos estejam juntos, não há como interpor. Vai acontecer. Quanto mais nós atravessamos, quanto mais nós nos distanciamos, fugimos, mais tempo leva. Às vezes, quando nós somos dóceis ao processo, a lei de justiça se faz mais rápido, a lei de amor se faz mais rápido, a lei de progresso acontece mais rápido. Mas nós podemos ficar encarnações, várias, todas, inteiras, fugindo da lei de justiça. Encarnar e fugir da lei de amor. Encarnar várias vezes, fugindo da lei de amor. E não há como interpormos. Vamos nos distanciando, vamos nos perturbando, vamos criando dificuldades e daqui a pouco estamos na lona, na sola, no fundo do poço. E daí precisamos fazer o caminho de volta. Porque existe um caminho que precisamos seguir. Quando nós nos afastamos desse caminho, nós nos afastamos do caminho. E quanto mais nós nos afastamos do caminho, mais nós vamos ter que voltar para o caminho. Nós reencarnamos, vivenciamos uma encarnação inteira e desencarnamos. Quando reencarnamos, às vezes décadas depois, de onde partimos? Partimos de onde paramos. Quando nos afastamos do caminho, vamos ter um longo afastamento,
um longo retorno, e quando voltamos para o caminho, partimos de onde paramos. E é uma coisa simples de nós entendermos, mas é muito difícil de nós nos docilizarmos. É difícil que nós sejamos dóceis à lei de justiça, é difícil que nós sejamos dóceis à lei do amor, é difícil que nós aceitemos as virtudes que precisamos praticar, é difícil que nós aceitemos a moral que os espíritos nos apontam. Esse é o problema. O problema não é a lei de justiça, não é a lei de amor, não é a moral, não é isso. O problema somos nós que dificultamos. É sempre de difícil extirpação o processo da obsessão. Porque o obsidiado somos enfermos do espírito, vivendo a inquietação íntima que o desarvora na vida em comum, que nos desarvora na vida em comum, onde parecemos equilibrados, mas quando nós estamos sozinhos na nossa soledade, nos deixamos arrastar a estados anômalos. Cara, só o espírito para ver isso aqui e escrever dessa forma, né? Quando nós somos obsidiados, somos enfermos. E a nossa doença está no espírito. E nós vivemos a inquietação. Existe uma paz que é a de Jesus. A paz que Jesus oferece. Mas existe uma paz que não é paz, é uma inquietação que nós nos colocamos e nos adoecemos. E que gera dificuldade na nossa vida de encarnado. Então nós parecemos, e isso aqui somos. Não é eu, não é você, não é aquela pessoa que observamos, somos, nós somos. Estamos encarnados para nos melhorarmos. Estamos encarnados para sublimarmos, para evoluirmos, para aprendermos. Então nós não somos bonzinhos, nós não somos equilibrados, nós não somos harmonizados, nós estamos tentando. Mas nós oferecemos resistência a esse processo. Então, observando a vida em geral, observando os indivíduos que nos rodeiam, parecemos todos equilibrados. Mas quando estamos sozinhos, quando nós estamos sozinhos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso carro, quando estamos sozinhos em algum lugar, somente nós com os nossos pensamentos, se observarmos, nós nos deixamos arrastar para esses estados anômalos, diferentes, desequilibrados, desarmonizados, inquietos. Se estamos sozinhos e a nossa respiração está acelerada, se o nosso coração está acelerado, se os nossos pensamentos estão acelerados, se nos deixamos levar por pensamentos aonde utilizamos mentalmente palavras de baixo calão, se nós nos arvoramos contra indivíduos mentalmente, se desarmamos as nossas armadilhas, se disparamos as nossas setas, os nossos canhões contra alguém quando estamos em soledade, na soledade do espírito, significa que estamos nos deixando arrastar para estados anômalos. E assim, as pessoas às vezes são provocantes, as pessoas são invasivas. E às vezes quando estamos sozinhos, lembramos da provocação e lembramos daquela invasão do nosso espaço íntimo. Mas lembremos que todos somos
espíritos encarnados e todos estamos em processos anômalos. Todos somos. Então, aquele indivíduo que invade o nosso espaço, aquele indivíduo que nos ataca, está normal. É isso que devemos esperar. Agora, se nós devolvemos esses pensamentos, se nós nos arvoramos no momento e depois continuamos com aqueles desaforos, com aquelas circunstâncias, paremos um instante e façamos para nós mesmos uma oração. Eu lembrei daquela pessoa desclassificada que hoje fez aquelas coisas. Se eu permaneço nesse pensamento, eu vou mais profundo, eu me deixo arrastar mais longe de mim mesmo para esses estados anômalos. Então para já. Lembrou da pessoa? Hoje aconteceu uma coisa desagradável. Para. E faz uma oração. Que Deus abençoe. E que eu consiga me harmonizar. Se afasta daquele pensamento. Aí às vezes você vê lá na rede social, fulano de tal, cicrana. Invadimos o nosso pensamento acerca daquela pessoa. Tu vê essa situação? Para. Não se deixa arrastar por esse estado anômalo. Não se deixa entrar por esse processo de inquietação. Não deixemos a nossa enfermidade se manifestar mais uma vez. Faz uma oração. Afasta aquele pensamento. Busca outra coisa. E se ficando sozinho, paradinho ali, a coisa está difícil, levanta, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar, vai estudar, se dedica a algo diferenciado, presta atenção. Nós precisamos contribuir para que nós não nos deixemos arrastar a esses estados anômalos, aonde a enfermidade se expressa e aonde as outras pessoas enfermas como estão, acabam nos empurrando para estados anômalos e adoecidos que nós precisamos, estando encarnado, observar. O obsidiado ouve. Olha só. O Espírito vem e fala ao nosso ouvido? Óbvio que não. Mas lá na nossa mente, onde nós temos os círculos da fala, os círculos da audição, se nós conseguirmos vibrar na frequência que lá se encontra, nós vamos ressonar junto nessa vibração do ouvir. O obsidiado ouve no início mensagens de caráter telepático. Mas não falávamos agora, quando estamos em soledade, os nossos pensamentos se deixam arrastar. Nós encontramos uma pessoa desagradável e depois à noite, lá no nosso sofá, embaixo das nossas cobertinhas ou junto das nossas pantufas, lá está a mensagem de caráter telepático que aquele indivíduo transmitiu pela mente livre. E aí o que nós fazemos? Começamos a ceder ao apelo que nos chega, transformando-se por fim num diálogo nos quais nos deixamos vencer pela perversidade do tenaz obsessor. E às vezes esse obsessor está encarnado. Nós encontramos ele todo dia no trabalho. Às vezes esse obsessor é nosso irmão da nossa família. Às vezes esse obsessor é aquele cara lá da internet, da rede social que nós seguimos. E ele nem está ali. Nós estamos em soledade, eu estou sozinho comigo mesmo, com os meus pensamentos. Mas o que é que eu estou ouvindo? Aquele infeliz da rede social. E aí você vai olhar o videozinho, faz 20 dias que ele postou. Faz 20 dias no tempo e no espaço. Mas ele está lá no nosso pensamento, é o nosso obsessor. E nós dialogamos conosco e com eles. Ouvimos em caráter telepático,
ou midiático, ou rede socialático, né? Se dá para usar essa palavra. Mas vem de mente a mente. E o que existe dentro de nós? Existe um ponto de ancoragem. Nós cedemos um espaço firme, forte, aonde ancora esse tipo de coisa. Aonde ancora. E às vezes nos nossos diálogos, às vezes, claro, a gente precisa falar, a gente está conversando e os nossos diálogos caminham e frequentam e vão daqui para lá e de lá para cá e de repente nós entramos por um assunto que não deveríamos. É melhor que não deveríamos entrar por ali. Ah, mas me conta. Esse contar, e às vezes eu uso essa frase para mim mesmo, cara, não tem como falar do assunto sem ser desagradável. Não tem como falar do assunto sem falar mal da pessoa. Acaba o diálogo. É melhor não falar nada. E daí vem aquela vontade, faz uma oração. Se é para falar alguma coisa, meu Deus, Pai de misericórdia, me ajuda, através de Jesus, a entender a doença do meu irmão. Oração. Porque assim, a gente está tão acostumado, a gente vive a nossa vida, né, a sociedade, estamos encarnados, está cheio de coisa aí e tal. Né? A gente precisa se relacionar e coisa, mas isso faz tão mal. Isso nos capacita a adoecimento, isso alimenta o nosso adoecimento, alimenta a nossa fragilidade, nos coloca nessa circunstância, muitas vezes, de desequilíbrio, de nós sermos o ponto de desequilíbrio. Então é melhor, muitas vezes, a gente ficar quietinho, a gente ser dócil ao processo. E quando a gente se sente atacado, faz uma oração. Não responde. O cara na rua buzina para você porque você está certo na tua manobra, mas ele acha que você está errado. E você escuta aquela buzina, você escuta aquele ronco do carro e dá vontade de buzinar também, e dá vontade de ir atrás e bater na traseira do carro. Faz uma oração. Se dá vontade de gritar, grita. Vai com Deus, irmão. É um grito. Ajuda, né? E a gente quer mandar ele para algum lugar? Manda para Deus. Vai que Deus recepciona, né? Então, gente, a gente precisa entender que esse processo mental, essa comunicação, esse diálogo, ele acontece dentro de nós quando estamos sozinhos, mas nós só fincamos ele lá porque existe dentro de nós um ponto firme para ele se ancorar. E muitas vezes nós é que proporcionamos isso. A cada encontro é mais coercitiva a presença do hóspede, que se faz parasita ou vampiro. Todavia, em toda obsessão, mesmo as mais simples, o encarnado leva em si mesmo os fatores predisponentes ao cerco, os débitos morais a resgatar. Então, se o nosso problema são os débitos morais a resgatar e os nossos hábitos adoecidos, a nossa doença, né? Aquilo que nós precisamos reencarnar para curar, vamos focar nisso, para que esse nosso hóspede não se torne um parasita e para que esse parasita não se torne um vampiro, para que nós não entremos nisso, porque é um processo, é que nem bola de neve. Ela vai descendo a montanha e vai juntando neve, vai juntando cisco e vai ficando cada vez maior e cada vez mais ela acelera. Não existe como parar aquilo sem haver uma destruição, sem haver uma catástrofe, né? Então, se nós nos encontramos e somos coagidos muitas vezes mentalmente, se somos empurrados às vezes dentro dos nossos próprios desejos para circunstâncias que dizem e agem contra nós mesmos, tomemos consciência disso. E como não existe maneira de nós nos encontrarmos completamente sozinhos, né? Sempre haverá uma entidade, sempre haverá uma pessoa, sempre haverá uma circunstância. Tratemos de entender tudo isso e observarmos se não estamos hospedando ninguém ou se já não estamos parasitados, para que não vire um processo de vampirismo, onde as nossas energias, inclusive, serão
drenadas, né? A nossa energia espiritual drenada. E lembremos que temos o nosso passado a resgatar e o nosso presente a corrigir. Descuidado dos valores morais e espirituais, que são as defesas respeitáveis. Descuidado dos valores morais e espirituais, que são as defesas respeitáveis de difícil transposição, os candidatos à obsessão são irritáveis, nostálgicos, de caráter impressionáveis, intransigentes e se expressam desrespeitosos e vulgares, entre outros exemplos. Não é difícil de nós percebermos quais são essas pessoas, né? Como essas pessoas se colocam, como que elas agem. Então, quem são esses candidatos? São aqueles indivíduos que desequilibram rapidamente. São aqueles indivíduos que ou se desequilibram rapidamente ou estão sempre desequilibrados. E às vezes você vê alguém que é nostálgico. Aquela pessoa que até é boazinha, mas vive naqueles campos mentais, naquelas ilusões, naquelas fantasias. Aqueles indivíduos que são impressionáveis, que quando você conta alguma coisa no final, né, se for um problema qualquer, no final eles estão vivenciando aquele problema. Aqueles indivíduos intransigentes que por mais que você converse, que você mostre, que você traga provas, que você seja coerente, não adianta. Aqueles indivíduos que são desrespeitosos, que são vulgares, são irmãos mais adoecidos que nós. Se nós conseguimos ver aquilo que percebemos no outro, é porque ou nós estamos tentando controlar, ou nós já entendemos que aquilo faz parte de nós e nós precisamos corrigir rapidamente. Podemos citar diversos exemplos. Mas quando percebermos um desequilíbrio, quando percebermos um excesso, nós, e inclusive em nós mesmos, se temos um excesso em nós mesmos, se caímos no excesso das coisas, estamos entrando em um processo de desequilíbrio e isso cria pontos firmes para que sejamos obsidiados, sejamos obliterados da nossa vontade e encontremos esses irmãos encarnados ou desencarnados que muitas vezes vão agir até sobre a nossa vontade. Somente o Espiritismo, por tratar do estudo da natureza dos espíritos, possui os anticorpos eficazes para operar a libertação dos enfermos, que, no entanto, mais depende dos próprios pacientes, como em todos os processos patológicos, terapêuticos, médicos. Então, o Espiritismo fala coerentemente acerca dos processos obsessivos. Fala também coerentemente acerca dos processos morais e das condutas dos espíritos. Nos apontam um caminho seguro que é o caminho do Cristo, é o caminho do Evangelho, é o caminho e o exemplo que o Cristo traz para nós. E vamos desenvolvendo esses anticorpos eficazes que nos libertam desse processo de constrição que representa para nós a obsessão. Sendo o obsidiado um calceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso, pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida por Deus. Calceta era uma argola que era presa ao tornozelo dos condenados. E muitas vezes, por uma corrente, prendia-se a um calceta a outro calceta. Então, os indivíduos eram acorrentados um ao outro e a argola que prendia no tornozelo se chamava calceta. Então, sendo o obsidiado um calceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao trabalho de resgate perante a consciência universal. Olha só, entramos no processo de adoecimento e o remédio é o trabalho de resgate, agindo de modo positivo para atender aos direcionamentos que as leis divinas nos orientam.
Se nós observarmos isso, se nós nos entendermos todos em processo de evolução e de melhoramento, se nós nos colocarmos na condição de criaturas mais dóceis ao direcionamento que as leis divinas nos trazem, invariavelmente desenvolveremos esses anticorpos que vão gradativamente nos curando, vão curando essa doença que temos do orgulho, do egoísmo, da resistência, do desequilíbrio que tanto tentamos manter e aprimorar. Invariavelmente, o exemplo do Cristo sempre é o mais válido para que a gente possa se direcionar e se reorientar na nossa própria vida e naquilo que devemos buscar na nossa encarnação. Elevemos o nosso espírito em oração, pedindo que as energias superiores, advindas de Deus nosso Pai e do Mestre Jesus, ajudem a colocar dentro de nós o teor dessas lições. Que não sejamos reativos às palavras que os espíritos usam muitas vezes, para que possamos entender nas suas metáforas como nos encontramos e quem realmente somos. Que possamos utilizar todas essas informações de maneira criativa, observando a nossa condição e o nosso processo evolutivo, para que façamos uma melhor avaliação da nossa rota e dos nossos desejos e das nossas orientações mais íntimas. Que o Mestre Jesus envie os seus trabalhadores para que eles nos auxiliem, que ele seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.